E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Vitor e hoje eu vou trazer para vocês como é que a gente vai fazer a implementação daquela interface do jogo da velha, feito com Swift UI principalmente, porque é uma tecnologia nova que está surgindo aí para desenvolvedores iOS, era algo que eu queria estudar e eu pensei, pô, já que eu fiz a lógica do jogo, por que não implementar ela e já mostrar para o pessoal como é que eu trabalho nesse tipo de linha, em que eu crio um framework, crio uma lógica separada da minha aplicação e preciso depois aplicar ela. Então, vem comigo pro vídeo e vamos fazer esse joguinho acontecer. Pronto, estou aqui com o Xcode aberto e agora estou com a interface do nosso projeto de template de Swift UI aqui na cara. Então, como a gente pode ver, a gente já tem alguns elementos interessantes aqui para desenvolver nosso aplicativo. O primeiro que ele traz para a gente é esse Content View, que é uma view, ou seja, é algo que será desenhado na tela em Swift UI. Em Swift, tudo que é desenhado na tela, aliás, no iOS, tudo que é desenhado na tela herda de view. Então, se você vai criar um componente que precisa fazer um desenho customizado, se você quer exibir uma imagem na tela, se você quer colocar algum comportamento, por exemplo, se você quiser desenhar na tela, é sempre uma view que você vai utilizar como a classe Py. Se você não sabe o que é classe Py, tem um vídeo meu explicando sobre orientação a objetos que fica bem claro lá o que é esse conceito. Bom, voltando aqui, e toda view em Swift UI, ela precisa de um corpo, que é essa propriedade body, e que ele retorna um SumView. O que é o SumView? Ele é uma palavra reservada do Swift UI, que ele serve para construir uma view ali usando a sintaxe declarativa. Ele é basicamente o construtor da view, ele recebe todos os itens que irão dentro dele, e com isso ele consegue criar para você a sua interface. Aqui, por exemplo, ele está criando um texto que é Hello World, e dando um padding nesse texto para ele não ficar colado nas bordas. Isso é possível de ver aqui do lado direito, onde a gente vê a bordinha azul e o texto está dentro dele. Se a gente tira o padding, a gente vê que o texto ele fica com a borda bem coladinha nele. E bom, e a gente consegue ver essas atualizações em tempo real. Então, por exemplo, se eu mudar aqui para o Lamundo, já reflete ali no device da direita, que é o device de previsão. É onde a gente consegue ter uma prévia das coisas que estão na nossa interface. Então, para começar o nosso jogo da velha, eu vou tirar esse Olá Mundo e vou criar uma view própria para o meu jogo da velha. Então vamos criar aqui, criando a mesma estrutura. Então, jogo da velha, view, e vamos declarar o nosso body, que vai retornar também uma view. E aqui eu vou retornar um texto só falando o jogo da velha. Pronto. E como o Swift UI está lendo primeiro aquela content view, eu vou falar para o jogo da velha ser criado nele. Pronto, agora o que eu tô fazendo, o que eu acabei de fazer? Eu falei que o Content View, que é essa view principal que o Swift UI me deu, eu estou falando que dentro dela vai ter a minha view do jogo da velha. Com essa view do jogo da velha, eu posso fazer o que eu quiser nela. Posso criar o desenho dos quadrantes não, eu posso desenhar a grade do jogo da velha, e também posso colocar os botões, colocar a ação, colocar até o nome dos jogadores e qual que é o jogador da vez. Então vamos começar criando a grid, né? A grade do jogo. Então vamos criar aqui uma outra estrutura que seria a minha grade view. Só que eu não quero que ela seja uma view, tá? Eu quero que ela seja uma shape. Por quê? Porque shape é o tipo do objeto que eu vou criar que se desenha na tela, só que você passa para ele quais são as linhas que ele tem que seguir, né? Vocês vão entender na hora que eu for explicar. Porque esse shape ele precisa de um path. Path nada mais é do que o caminho em inglês.
E esse caminho é o que vai ditar o que vai ser criado, o que vai ser desenhado na tela. Então, o meu caminho pode ser um círculo, pode ser um retângulo, pode ser uma linha em zigue-zague, pode ser o que eu quiser. É a parte mais primitiva do desenho na interface. É como se eu estivesse colocando literalmente tipo, a ponta do meu lápis na tela e fazendo o desenho acontecer ali. Então, esse path ele recebe esse parâmetro de rect, que é um retângulo, que significa que o programa, o Swift está tá me falando que ele vai desenhar a minha view dentro daquele espaço determinado. Então, eu tenho esse espaço para criar o meu jogo da velha. Como que eu vou fazer isso aqui? Eu vou criar o path primeiro. E agora com o path, a gente sabe que o jogo da velha ele precisa de 2 linhas verticais e 2 linhas horizontais. Então eu vou criar essas linhas agora. Bom, aqui eu vou só explicar rapidinho o que eu estou fazendo, né? Para criar a linha horizontal, como a linha horizontal ela sempre fica abaixo do primeiro quadrado e abaixo do segundo, é basicamente isso que eu estou fazendo aqui. Estou pegando a partir do segundo quadrado, estou criando uma linha antes dele e como eu estou fazendo um laço para fazer uma interação, no terceiro quadrado eu também vou criar uma linha acima dele. Como eu tô variando somente o x, então eu vou criar no mínimo x, ou seja, no ponto mais à esquerda possível, para o máximo do x, que é o ponto mais à direita possível dentro daquele retângulo que o Swift me deu. E outra coisa interessante é que só com esse código a gente já pode colocar lá na tela e ver como é que está saindo a nossa grade do jogo da velha. Então aqui no jogo da velha, em vez de colocar o texto, eu vou colocar a grade view. E com isso a gente pode ver aqui na prévia como que está ficando a nossa grade. E, pô, a nossa grade está vazia, né? O que será que aconteceu? Repara que eu estou criando um path, ou seja, eu estou criando realmente como se fosse o traçado pro lápis. No caso eu estou movendo o ponteiro de um ponto ao outro e eu estou movendo o ponteiro de novo, não estou criando a linha. Nesse momento aqui, eu tenho que criar a linha, né? Então eu só mudo o nome do método para, em vez de mover o ponteiro, como se eu estivesse movendo o lápis por cima do papel. Então, em vez de mover o lápis, eu só movo ele para a posição inicial e a segunda linha, em que eu adiciono a linha de verdade, ele vai dessa posição até o fim da posição da linha que eu especifiquei. Só que isso ainda não está aparecendo na tela. Por quê? Como é só a marcação, eu preciso falar para o Swift UI e falar, olha, essa view que você está fazendo aqui, eu quero que você crie as bordas dela, né? Eu quero que você trace realmente o traço do caminho que eu estou desenhando. Então a gente vem aqui em cima na Grid View e fala para fazer um stroke. Salvo o componente e aqui está as nossas 2 linhas horizontais. Então vamos continuar, né? Aqui eu estou adicionando 0,5, mas não é para adicionar 0,5. Pronto, agora sim as linhas estão perfeitamente alinhadas no centro. Agora vamos fazer o mesmo processo para as linhas horizontais. Verticais. Pronto, tá aqui, criamos a nossa grade do joguinho. E com isso a gente já consegue dar uma forma para o nosso jogo. Perceba que na nossa grade view, a gente nem colocou nenhum tipo de parâmetro, como a espessura da linha, a cor da grade,
Porque isso tudo a gente pode definir aqui em cima quando estiver utilizando ela. Então, por exemplo, se eu colocar que a foreground color vai ser azul, a linha acaba ficando azul. Se eu quiser que o meu jogo da velha tenha a cor vermelha, ela pode ter a cor vermelha. Eu posso também mudar a espessura da linha. Em vez de ser 1 pixel, 1 ponto, eu quero que seja 10, por exemplo. E aí eu fico com uma linha muito mais grossa para o meu jogo da velha. Tá certo, vou tirar essa cor daqui. Com isso eu já fiz a parte mais básica do meu jogo da velha, que é colocar a grade do jogo para funcionar. Eu só vou mudar esse nome aqui, porque como ela herda de shape, então é uma boa prática colocar o sufixo da sua classe como o tipo pai. Pronto, fechei a parte da grade. E agora vamos criar aqui outra view, que será o nosso tabuleiro view. Assim como de cima, ela é do tipo view. E agora eu vou criar apenas um botão. Ah, Vitor, legal, né? Então, opa, o botão aqui ele tem que ter um título e uma ação. Botão e a ação vai ser vazia. Poxa, que legal, Vitor. E o que isso quer dizer? Que agora eu posso vir aqui e colocar também a nossa tabuleiro view e pedir para a prévia mostrar para mim como está ficando. Pô, não apareceu o botão aqui, mas aqui embaixo ele apareceu. E por que isso? Porque cada view ela é composta de outras views, né? Só que uma view que retorna no body, você está dizendo que aquele body, aquela view é aquele body. Então, se aquela view não sabe colocar outras views embaixo dela, ou seja, se ela não sabe posicionar outras views, ela acaba falando, olha, eu tenho essa view aqui e essa view aqui. E aí o preview, ele entende isso e fala, ah, beleza, então vou dar duas views diferentes para você. O que pode não ser o comportamento desejado no seu aplicativo. Então, para resolver isso, a gente tem um componente chamado ZStack. E o que esse componente vai fazer? Ele vai simplesmente colocar uma view por cima da outra, como se fossem duas camadas mesmo. Então, a gente vai ter a camada do desenho, em que vamos ter as grades, e a camada dos botões, que é onde a pessoa vai conseguir interagir, vai tocar nos botões. Pronto. E agora é só a gente criar os nossos botões. Não, criar o nosso tabuleiro. Para a gente criar o tabuleiro, a gente tem que ter os valores do nosso tabuleiro. Então, a nossa view do tabuleiro vai receber aquela view que a gente criou, aquela regra de negócio que a gente criou. Então, a primeira coisa que eu vou colocar aqui nela é a lógica do jogo da velha para ser utilizada na view. Pronto. E a segunda coisa que eu vou fazer é criar tanto os botões horizontais quanto os botões verticais dessa view. Só que para isso eu tenho que ter ideia de qual é a dimensão da janela que eu tenho para poder desenhar os botões nas posições corretas. Então eu vou fazer mais ou menos a mesma lógica das linhas e colunas, só que para criar os botões agora, para criar os botões para a gente poder interagir com o jogo da velha. Aqui ele está dizendo que está faltando um parâmetro para construir a view do jogo da velha. Então vamos criar aqui o nosso jogo da velha simplão. Pronto, criei os botões, dei uma configuração de posicionamento para eles, mas a gente vê que não tá certinho, sabe? Não tá com aquele feeling que a gente precisa do jogo da velha.
porque os botões eles ficaram todos condensados aqui dentro dos 2 primeiros quadrados do nosso jogo da velha. Então, como é que eu vou resolver isso? Tem um componente também no SwiftUI chamado Geometry Reader, que ele serve justamente para te dar o tamanho desse componente, porque enquanto a gente está desenvolvendo, a gente não sabe qual que é o tamanho que a view vai assumir, porque os celulares eles têm tamanhos diferentes, dependendo da orientação que ele tiver, a view também muda de tamanho. Então, o Geometry Reader ele vai fazer essa leitura para a gente do espaço disponível, o espaço em que ele vai ocupar, para a gente conseguir desenhar internamente as coisas dele nas posições corretas. Então, vamos fazer isso aqui. Ó, já deu uma melhorada, já conseguimos espaçar melhor os botões, mas eles ainda estão na posição errada, eles estão no canto superior esquerdo de cada quadrado. Vamos mudar isso daí para alinhar eles exatamente ao meio. Pronto, agora sim nossos botões estão na posição correta e estão identificando também corretamente qual é a linha e qual é a coluna deles. Então, com isso a gente já tem basicamente o nosso jogo quase completo. O que a gente pode fazer aqui? Vamos adicionar só um print. Apertou o botão. Apertou o botão em... Eita. Vamos adicionar esse print e rodar no nosso dispositivo. Porque como eu estou fazendo print, ele vai imprimir no console. Para imprimir no console e identificar aqui no Xcode, pelo simulador que eu consigo fazer isso. Aqui pelo preview eu não consigo. Então a hora que ele iniciar o nosso joguinho da velha, a gente passa para ele, a gente verifica se os botões estão funcionando do jeito certo. Começou aqui e ó, tá o botão que a gente está pressionando, em que eu coloquei que o título dele é o botão na linha e na coluna. Quando a gente aperta, o comportamento dele é imprimir na tela, no console, qual que é aquela linha, aquela coluna em que ele apertou. Então é exatamente isso que a gente está tendo aqui. E com isso, se você lembra do nosso jogo da velha, tem lá o método em que a gente pode colocar um dado em uma determinada linha ou coluna. Então vamos fazer isso. Jogo da velha. Vamos colocar um emoji aqui. Vou colocar a caveirinha na linha I e na coluna J. E vamos executar de novo o nosso jogo da velha. Bom, eu aperto o botão e nada acontece. Por que nada acontece? Porque a gente está com um valor fixo aqui no título do botão. Aí, como a gente viu nos testes, a gente precisa utilizar aquele método de leitura de qual é o item que está naquela posição. Ou seja, a gente tem que ler qual que é o valor que está naquela posição, dado o x e o y, né, dada a linha e a coluna. Então, vamos fazer exatamente isso aqui. Vamos falar para o jogo da velha ler para a gente o que está no I e no J, que é a linha que são os valores da linha e da coluna dentro das nossas interações. Vamos executar de novo e ver o que acontece. Agora já não aparece mais nada, porque se eu tô lendo o valor do nosso jogo da velha, quando ele inicia realmente não tem nada. Mas eu não consigo clicar em nada também, né? Por quê? Aliás, eu nem sei se está clicando, então eu vou deixar um print aqui, só para mostrar se clicou ou não. Mas eu vou executar a prévia de novo, só para ver se o botão está sendo criado certo. Então vamos ver aqui o botãozinho. Estamos sem visão do botão. Eu clico no quadrado que está vazio e não tem resposta, né, da interface.
que eu vou fazer aqui? Eu vou criar esse botão de uma maneira um pouquinho diferente, certo? Ao invés de fazer isso aqui, eu vou criar um botão desta maneira aqui. Cadê? Pronto. Qual é a mudança que eu fiz aqui no meu botão? Primeiro, eu estou definindo qual é a action dele, ou seja, o que é que ele vai executar quando eu tocar nesse botão, que é a mesma coisa, eu vou fazer o print de clicou e vou colocar o dado da caveirinha no jogo da velha. Em um segundo momento, e no segundo método que ele descreve como label, qual que é o conteúdo dentro da view do botão. Então, dentro da view do botão, eu estou falando, ó, se você lê uma coisa diferente de vazio no jogo da velha, eu quero que você mostre para mim o que é esse texto. Se não, cria um retângulo transparente só para ocupar aquele espaço. E aí, com isso, se a gente for olhar aqui no preview, o preview já dá um monte de quadrado para a gente que tem o tamanho da nossa view do botão. E aqui no jogo, eu também consigo identificar os cliques em cada quadrante agora. Né? E por que a gente agora clica, mas não aparece a caveirinha? Aí é um outro paradigma para se desenvolver software com Swift UI, que também é utilizado no Flutter e em React Native, que é reatividade e estados. Ou seja, além da gente utilizar o paradigma da programação orientada a objetos, a gente também trabalha com estados, ou seja, e observabilidade. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente vai criar a tela de acordo com o estado da nossa view, e a observabilidade é justamente porque o próprio Swift UI ele tem um mecanismo para se redesenhar toda vez que ele identifica uma mudança em uma determinada propriedade do projeto, da view model daquela tela. E isso é interessante por quê? Porque ele força a gente a utilizar o padrão de view model do nosso projeto. Então aqui o view model ele faz muito mais sentido. E o que isso quer dizer? Bom, o nosso jogo ele não foi criado pensando em ser observável. Ele não tem propriedades que você pode ficar verificando se o estado dela modificou ou não. Então a gente vai criar uma camada que permite esse tipo de funcionalidade para o nosso jogo da velha e automaticamente a gente consegue implementar ele no Swift UI. Então vamos criar um novo arquivo, porque a gente não quer mexer naquele jogo da velha que está ali. Lembra, estamos simulando como se o jogo da velha fosse um código de um terceiro desenvolvedor. Você pegou esse código, não tem acesso, como se não tivesse acesso ao código fonte, só assume que ele funciona bem e traz para o seu projeto e faz as adaptações que forem necessárias. Então, vamos criar aqui o jogo da vela observável. Vamos criar aqui classe jogo da velha observável e aqui eu vou importar a biblioteca do Swift UI porque eu preciso desse Observable Object, esse protocolo Observable Object. Por quê? Porque é através desse protocolo que o Swift ele consegue internamente verificar quando tem atualizações ou não em determinadas propriedades. E a primeira observação que eu vou fazer aqui é que o nosso jogo ele não tem escolha de quem é qual jogador. Né? Tanto que ali você viu, eu posso vir aqui e falar, ó, eu quero colocar a caveirinha. Mas se eu quiser colocar, sei lá, um sol, o sol, eu não vou conseguir colocar aqui o sol e a caveira ao mesmo tempo. Então eu tenho que ter esse controle de qual é o jogador da vez. Porque um jogador pode ser o sol, o outro a caveirinha, e aí o jogo da velha já se completa. Então a primeira coisa que eu vou criar serão os jogadores.
É um vetor de jogadores, coisa simples, não precisa complicar muito não. E vamos criar o jogador da vez. E essa propriedade, ela vai ter esse atributo published. Porque toda vez que eu utilizar essa propriedade, o Swift UI ele vai identificar que ela modificou e vai atualizar toda a interface do nosso jogo da velha. Então, na construção do nosso jogo da velha observável, eu só vou falar quem que é o jogador 1 e quem que é o jogador 2. E criar eles aqui dentro, jogador 1, jogador 2. Eu nem preciso criar isso aqui. Iniciar ali. E vou deixar como let essa propriedade aqui, porque eu não quero que o jogo ele se modifique. Tá bem. E vou falar que o jogador da vez será o jogador 1. Agora, lembra que a gente tem a função de leitura e de escrita? Eu vou precisar criar aqui também, porque esse objeto será a camada que encapsula o jogo da velha. Então, antes até mesmo de fazer isso, eu vou criar o objeto do jogo da velha aqui. Modo privado, jogo da velha. E ele vai estar aqui lindão pra gente. Jogo da velha. Opa. Jogo da velha é igual a jogo da velha. Aqui um construtor do jogo da velha. Pronto. Vamos fazer o método de leitura agora. Ler linha e coluna. Que retorna a string. Então, o jogo da velha.ler linha em coluna já é o que vai retornar nessa função. Como eu estou escrevendo com Swift, não preciso da palavra return quando só tem uma linha que retorna o dado. E também vou utilizar o método escrever. Eu acho que era isso, né? Jogo da velha. Colocar. Então tá, vamos colocar aqui. Vamos precisar... vamos colocar numa linha e numa coluna. E vamos colocar o que valor ali? Vamos colocar o valor do jogador da vez. Porque, novamente, quem vai controlar esse fluxo agora vai ser essa classe e não mais a minha view. Porque o jogo da velha ele aceita qualquer valor. Então, a minha classe que faz esse controle do que vai entrar e o que não vai entrar no tabuleiro. E agora eu posso criar até uma validação. Por exemplo, se eu for no jogo da velha e ler o valor daquela linha e daquela coluna, e ela for igual do jogador da vez... Aliás, vamos... isso mesmo. Vamos falar que a função vai passar para o próximo jogador. E vamos criar aqui uma função privada com a lógica do próximo jogador, que basicamente é o que? A gente vai mudar o valor do jogador da vez. Se ele for o primeiro jogador do array, a gente vai chamar o segundo. Senão a gente vai atribuir o segundo, senão a gente vai atribuir o primeiro. Jogadores. Bom, com isso a gente já acaba a nossa camada assim, de maneira bem simples para aplicar aqui no jogo. Então vamos colocar aqui. O que antes era jogo da velha, agora será um jogo da velha observável. O que era esse carinha, o que era essa caveirinha, agora vai ser só o colocar, e o ler continua a mesma coisa. Aqui em cima a gente vai criar agora o jogo da velha observável. Vamos falar que o jogador 1 é a caveirinha e o jogador 2 será o gatinho sorridente aqui. Gatinho feliz que
que chora de rir. Pronto, vamos atualizar aqui o nosso preview para garantir que a compilação deu tudo certo também. Pô, deu erro. O que deu erro? O compilador não conseguiu... Poxa, compilador, aí você quebra minhas pernas. Jogo da velha, linhas e colunas. Porque eu criei a parte o objeto observável, troquei ele aqui, mas eu não criei as propriedades nem de linhas e nem de colunas. Então, vamos criar aqui, senão o compilador vai ficar dando erro pra gente. Var linhas, que é o jogo da velha, linhas, e var colunas, que é apenas um getter do jogo da velha, colunas. E agora vamos compilar para ver se tudo funciona. Pô, agora funcionou, compilou tudinho. Vamos testar o nosso joguinho aqui. Clicou, mas não está acontecendo nada. Por quê? A gente já fez o observável, colocou aqui a variável published. Vamos ver em debug se está passando aqui dentro. Aparentemente está, certo? Vamos ver quem que é o nosso jogador da vez. Io, que é o comando print object, e o jogador da vez é a caveira. Se a gente passa dessa linha, o jogador da vez agora é o gatinho. Então, aparentemente está funcionando. Por que que não está atualizando na tela, Vitor? Porque aqui faltou só a gente colocar um atributo que é Observed Object. Ou seja, o Swift agora ele entende que essa propriedade do jogo da velha, que ela é observável, né, por causa daquele protocolo Observable Object. O Swift, através desse Observed Object, ele consegue olhar para ela e falar: pô, teve alteração nesse objeto, então agora eu vou reconstruir a tela. Vamos só com essa simples mudança, vamos ver qual é o impacto na nossa interface. Opa, vamos tirar esse breakpoint. E olha só, apareceu uma caveirinha aqui. No lugar errado, mas apareceu. Olha só que interessante, ele está dando o posicionamento errado, mas está funcionando. E com isso a gente conseguiu encerrar esse joguinho da velha. Mas vamos arrumar esse posicionamento dos botões, porque ficou muito errado. Então vamos vir aqui e entender o que é que está acontecendo. Vamos fazer o print aqui da linha e da coluna. Clicou no 1, clicou no 2, 1, 2, 0, 2, 1, 2, 1, 1, 0. Nossa, ele tá vindo muito louco, né? Tá criando um negócio muito louco aqui. O que tá acontecendo? Tudo que eu precisava fazer era definir esse frame com a altura e a largura que eu queria para o botão e aí sim eu faria o posicionamento desse botão corretamente dentro da nossa grade do jogo da velha. Então agora vamos rodar de novo e ver como é que fica esse negócio. Agora ficou bonito, olha lá, caveirinha, gatinho, caveirinha, gatinho, mas aqui eu já terminei uma linha, né? E o jogo ainda prossegue, eu ainda consigo clicar nas coisas. E para modificar isso, o que a gente tem que verificar? Se o jogo acabou ou não. Então vamos criar mais uma propriedade aqui, que dá para ser observada, que é se acabou. Ela vai começar como falso, porque todo jogo começa antes de acabar, né? E vamos verificar aqui, enquanto não acabou, a gente deixa o jogo seguir, senão a gente não faz absolutamente nada.
quando a gente leu o nosso quadrante e a gente viu que ele é do jogador da vez, ou seja, o jogador ele realmente jogou naquele ponto, vamos dizer aqui, vamos fazer uma verificação aqui. If jogo da velha acabou, a gente fala que o nosso acabou é true, se não, a gente manda pro próximo jogador. E agora a gente vai fazer mais uma mutretinha aqui, que é, vamos colocar isso tudo aqui dentro de uma VStack. Se acabou, a gente vai colocar o texto de acabou no jogo. Só que aqui tem um problema, o acabou ele é do jogo observável. E o jogo observável ele só tem aqui nesse tabuleiro view. Então o que a gente faz? Vamos passar ele para fora desse tabuleiro view. Então vamos passar aqui jogo da velha. Jogo da velha observável. E com isso a gente cria ele aqui em cima agora e não mais neste cara. Mas neste cara aqui passamos o jogo da velha. Observed Object. E agora a gente tem acesso ao a nossa propriedade de acabou. Então o que isso vai fazer? Enquanto o jogo estiver rolando, eu vou deixar um texto falando que eu vou falar quem que é o jogador atual. O jogador da vez será o jogo da velha, jogador da vez. Certo? E aí com isso a gente vai ter... Opa, vamos atualizar aqui a nossa prévia. E a gente consegue ver que aqui em cima já tem o jogador da vez, assim como aparece aqui no simulador. Então no simulador agora, quando eu clicar, eu coloco a caveirinha e tem que mudar lá em cima para o gatinho. Olha lá, mudou. Então agora eu já sei que onde eu clico é onde vai colocar o emoji correto. Pronto, aqui eu fiz a trinca na diagonal e aqui em cima mudou para acabou, indicando que o jogo realmente acabou. Mas esse acabou, ele é muito sem graça. Então, vamos criar uma tela de verdade para quando acaba? Ups. Aqui. Eu vou criar num arquivo separado para essa tela poder ir para qualquer outro projeto também, se eu achar necessário. Então, vamos criar aqui. Vencedor view e ele vai criar o mesmo template. Estou com a minha vencedor view aqui. Aqui embaixo, esse preview provider é simplesmente a struct que esse preview aqui da direita lê. Então, quando ele vai criar essa tela aqui na direita, ele executa esse método de previews e traz a view aqui que ele vai executar. A nossa tela de vencedor ela só precisa de duas coisas: falar quem que é o vencedor da partida e um botão para recomeçar a partida. Então vamos criar isso rapidinho. Ela tá com essa faixa verde no meio, mas justamente para a gente conseguir ver o botão de reiniciar, quem foi o vencedor, ou seja, qual foi o item que a gente joga no jogo da velha, qual foi o jogador que venceu, vai aparecer aqui, bem destacado.
né? E o texto, que é o título de vencedor. Ao executar essa ação, eu vou chamar uma ação que outra view vai passar para mim. Ou seja, quem chamar essa view do vencedor vai colocar ela na tela e vai ser responsável por falar o que aquele botão de reiniciar vai fazer, né? Porque se qualquer tela colocar, o reiniciar ele pode ter diferentes comportamentos. Ele pode reiniciar simplesmente apagando o último movimento do tabuleiro, ele pode reiniciar simplesmente removendo todo o tabuleiro, pode reiniciar jogando a pessoa para uma tela de início, por exemplo, para escolher o que ela vai colocar como jogador 1 e jogador 2, quais serão esses emojis. Então, como esse reiniciar ele pode ser muita coisa, a minha view não sabe como se comportar com isso, eu não tenho uma view model para ela, dizer a ela o que é que acontece, então eu passo esse comportamento para outro objeto. Então ela simplesmente pega esse detalhe e joga lá para frente. Beleza, vamos lá. Vamos aqui para o nosso conteúdo e agora eu vou fazer uma coisa um pouco diferente. Eu vou pegar aqui nessa stack, eu vou deixar sempre visível quem é o jogador da vez. E agora, aqui pela VStack não, pela VStack, eu vou apresentar um full screen is presented. E eu vou pegar aqui o jogo da velha acabou. E como conteúdo, eu vou colocar o vencedor view, sendo o vencedor o jogo da velha, jogador da vez. E a ação de restart será o jogo da velha ponto reiniciar. E o que o jogo da velha reiniciar faz? Nada, porque hoje ele não existe, né? Ele ainda não existe. Então a gente vem aqui no nosso jogo da velha observável, cria aqui a função de reiniciar, e tudo que esse reiniciar vai fazer é falar que não acabou e que o jogo da velha é um novo jogo da velha. Ou seja, ele vai criar um outro objeto de jogo, um outro tabuleiro de jogo da velha pra gente. E com isso, como acabou ele muda para falso, a variável é published, então a nossa view ela vai ser redesenhada. Vamos criar aqui esse jogo da velha, porque ele precisa ser... Esse jogo da velha não, esse cifrão, porque ele precisa ser do tipo bindable, ou seja, fica diretamente ligado à observabilidade daquela propriedade. Então, qualquer modificação que a gente fizer nela, o Swift UI ele vai identificar aqui e vai falar, pô, esse negócio que subiu, essa propriedade que mudou aqui e me fez colocar uma tela na frente por causa desse método full screen cover, agora ele vai falar, pô, essa propriedade mudou, então agora eu vou tirar a tela que eu coloquei. E esse vai ser o nosso código para agora. Vamos executar e ver se funciona. Estou aqui com o jogador da vez, que é a caveirinha. Vamos colocar a caveirinha, gatinho, caveirinha, gatinho, caveirinha. Pronto, o vencedor foi a caveirinha. E cadê a faixa azul também? Mistérios. Mentira, eu sei por quê. Ó, aqui no vencedor view, eu coloquei o background como verde e falei para ignorar o safe area, ou seja, se você está no iPhone, você fala para ignorar a área segura, ele vai colocar realmente a sua view em tela cheia, ignorando aquela parte que fica o relógio, a bateria e o dado de 3G. Então, vamos aplicar essas mesmas coisas aqui para a nossa view. E assim ela deve aparecer do mesmo jeito que estava lá no preview pra gente. Então vamos fazer o teste aqui. Olha lá, apareceu, de novo a caveirinha ganhou e tem o botão reiniciar aqui. Ao tocar no reiniciar, o tabuleiro volta ao seu estado inicial e a gente pode começar um outro jogo. Então, agora o gatinho
vence pelo menos uma vez só para ficar aí no vídeo. É isso, pessoal. Agora vocês já sabem como que a gente pode colocar uma camada nova acima de qualquer tipo de código que formos implementar na nossa aplicação. Isso é legal para duas coisas. Primeiro, porque você isola a sua dependência. Então aqui eu tenho o meu jogo da velha observável. Com aquela estrutura que eu criei, se eu quiser tirar aquele jogo da velha que eu criei e plugar um outro jogo da velha de outra pessoa, eu posso simplesmente trocando internamente aquela classe. Eu não preciso mais mexer na interface, porque a interface já está funcionando como deveria. Outro ponto legal disso é que a gente conseguiu ver exatamente como que é o processo da criação de uma lógica sem interface nenhuma, de um jogo que funciona, e colocou a nossa interface por cima de uma maneira desacoplada. Então a gente consegue fazer qualquer mudança também visual sem que a gente precise impactar a nossa regra de negócio. Agora, como vocês viram, é uma interface bem simples, né? Eu sinceramente eu sou muito ruim de layouts e fiquem à vontade assim para explorar, né? Eu não sei em que aplicação que vocês estão criando o jogo da velha de vocês. Aqui eu criei em Swift, mas o que eu mostrei aqui se aplica para qualquer outra linguagem de programação que permita fazer interface, até mesmo na web, até mesmo para Android, ou utilizando Flutter, React Native para fazer em plataformas híbridas, com plataforma híbrida, e aí fazer divulgação em iOS, publicação em iOS e em Android. Então, com esse tipo de técnica, você consegue simplesmente ver qual foi o processo de início de um software, né, até a implementação dele, e aí vai de você, se você quiser distribuir para um amigo, ou chamar um amigo e mostrar para ele, olha que legal que eu aprendi a fazer aqui. Agora, o que eu posso deixar de desafio para vocês é, se você quiser levar esse código assim, para explorar ele um pouco mais, você pode criar uma tela inicial, falar, o jogo da velha do João, ou o jogo da velha da Maria, ou o jogo da velha do João e a Maria. O João em vez da caveirinha é o João, em vez do gatinho é a Maria. Outra coisa que você pode fazer, adicionar os testes. Como você viu, fui criando aqui a interface, e para a interface está tudo bem, mas eu não criei testes para a parte observável, né? Então o meu objeto observável, se alguém for lá e modificar uma lógicazinha, pode ser que eu não descubra, né? Então o teste ele serve para garantir isso, e fica aí como um bom treino também, porque como eu fiz o teste com TDD, então você viu, a partir da criação do teste a gente desenvolve a lógica. Aqui já é o contrário, a gente primeiro desenvolveu a lógica, então agora a gente tem que criar o teste. É muito uma situação que muita gente pega, por exemplo, quando vai trabalhar com código de outras pessoas, ou de algum cliente da sua empresa, ou até mesmo um projeto de código aberto, que o código ele já existe, e você fala, putz, eu quero melhorar isso. E você não sabe se o que você vai melhorar pode quebrar alguma coisa se esse projeto não tem teste. Então fica aí também um conhecimento muito legal para você adquirir de programação. Outro desafio que ficaria legal também fazer é colocar nome do jogador. Em vez de aparecer ali que o vencedor é o gatinho ou a caveirinha, você escreve, o vencedor é pessoa tal. O vencedor é pessoa tal. Por quê? Assim você consegue também começar a entender como que você pode modificar uma lógica dentro da sua aplicação, de modo que você adicione informações úteis, mas mantenha o mesmo funcionamento dela ao longo do processo. E aqui vem também um desafio assim, que eu acho absurdamente mind-blowing, assim, que estoura realmente a cabeça, que explode a cabeça, é você criar o jogo da velha, que o pessoal fala que é o ultimate jogo da velha. Como funciona? Você vai ter o seu jogo da velha normal,
só que cada posição ali em que a gente usa, a gente coloca os nossos bichinhos, né, os nossos componentezinhos ali, né, o emoji, dentro de cada um desses quadrados vai ter um outro jogo da velha. E aí, a partir desse jogo da velha, dependendo da posição que você jogar dentro dele, o seu adversário vai ter que jogar naquela posição do grid maior, dentro daquele joguinho da velha. Por exemplo, se você pegou a posição da direita superior do jogo da velha, você foi no jogo da velha do meio e escolheu a posição superior direita, o próximo jogador tem que jogar no jogo da velha na posição superior direita. E o que ele escolher lá vai ser a posição do jogo da velha maior do jogo da velha maior para ele ir no jogo da velha menor e escolher uma posição qualquer lá dentro. Traz um desafio assim muito maior a capacidade de bolar estratégia para derrotar o seu oponente é muito maior. E vai exigir também uma adaptação um pouco melhor dos gráficos, né, da interface, para você saber que quando terminou um jogo, se você fechou um jogo dentro de um desses quadrantes, aquele quadradinho ele vai ter que ter o emoji do vencedor, para falar, ó, esse aqui acabou e ninguém mais pode jogar aqui. Então, eu vou deixar aqui na descrição um link para o Wikipedia. Infelizmente, eu só achei a versão em inglês descrita, mas eu vou deixar aqui e dá para usar o Google Tradutor também para traduzir a página e ter uma ideia de como funciona. Então, se você quiser se desafiar assim a um nível absurdamente extremo, recomendo fazer essa implementação também. No mais, é isso, pessoal. Muito obrigado por acompanhar o vídeo até aqui. Deixa aquele like se você gostou de como fazer essa implementação. Simplesona em Swift UI, né? Não era um vídeo para ser, nossa, como implementar Swift UI, mas como eu queria fazer uma interface e eu estou aproveitando para estudar coisas diferentes, aproveitei o Swift UI porque ele já tá aí, né? Já tá aí com o iOS 13 firme e forte, então vamos lá ver como é que é desenvolver. E, pô, a gente criou uma interface super rápido e ainda tinha o preview para a gente poder ver como é que as coisas estavam acontecendo à medida que a gente modificava. Isso é uma coisa assim que não tem nem como medir o quão legal isso é para um desenvolvedor. Então tá aí, só benefício de utilizar a Swift UI para qualquer tipo de projeto, principalmente para os estudos que você está fazendo para programação. No mais, é isso aí, muito obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever e de deixar o joinha nesse vídeo para mais pessoas conseguirem implementar interfaces em códigos aleatórios na vida. Muito obrigado e até a próxima. E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Vitor falando e hoje eu vou trazer para vocês como fazer aquela implementação da interface do jogo da velha. Se você acompanha